As lágrimas desciam pelo rosto de Isabela enquanto ela segurava o teste de gravidez nas mãos trêmulas. 2 listinhas rosa. Positivo. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Rafael ia ouvir do outro lado da porta do banheiro. Ela encostou as costas na parede fria e fechou os olhos tentando encontrar coragem para sair daquele banheiro e encarar o homem que tinha sido seu melhor amigo por mais de 15 anos. O mesmo homem que 3 semanas atrás tinha feito uma proposta que mudou tudo entre eles. O mesmo homem que ontem à noite tinha segurado seu rosto entre as mãos e sussurrado que a amava, enquanto ela se entregava completamente pela primeira vez na vida. Isabela sabia que nada mais seria como antes. O acordo deles de ter um filho apenas como amigos tinha desmoronado no momento em que ele a tocou de verdade, no momento em que ela sentiu o que era amar um homem com cada fibra do seu ser. E agora, com aquele teste positivo nas mãos, ela sabia que não era mais apenas sobre amizade ou acordos práticos. Era sobre 3 corações que começavam a bater como uma família de verdade, mesmo que ela ainda não soubesse se ele sentia o mesmo. Mas para entender como Isabela chegou a este momento de descoberta e transformação, precisamos voltar 2 meses no tempo, para quando sua vida seguia um rumo completamente diferente, e ela jamais imaginaria que o melhor amigo dela faria uma proposta que mudaria tudo para sempre. Se essa história está tocando seu coração, deixa um like para me ajudar a continuar trazendo histórias que falam direto com a alma. Se inscreve no canal e me conta nos comentários qual é seu nome e de onde você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada de histórias que mostram como o amor pode transformar tudo. Isabela passou a mão pelos cabelos castanhos e suspirou enquanto organizava os desenhos coloridos espalhados pela mesa da sala de aula. Era sexta-feira, final de mais uma semana intensa com seus alunos do 2º ano, e ela sentia aquela mistura de cansaço e satisfação que sempre tomava conta dela depois de um dia bem aproveitado. As crianças tinham ido embora há apenas alguns minutos, mas a escola já estava silenciosa, com apenas o barulho dos seus próprios passos ecoando pelo corredor vazio. Ela olhou para os desenhos que os pequenos tinham feito sobre o tema família e sentiu um aperto no peito. Desenhos de papai, mamãe, filhinhos, cachorrinhos, casinhas com chaminés fumegando e um sol amarelo sempre presente no canto da folha. Famílias completas, felizes, unidas. Isabela guardou os desenhos na pasta com cuidado, como sempre fazia com cada trabalho dos seus alunos, mas não conseguia tirar da mente a sensação de vazio que aquelas representações de família despertavam nela. Aos 25 anos, Isabela Santos nunca tinha namorado sério. Não por falta de pretendentes, porque ela era uma moça bonita, com aqueles olhos castanhos expressivos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas sempre que algum rapaz se aproximava com intenções mais sérias, ela sentia que algo estava faltando. Seus avós, que a criaram desde os 8 anos depois que perdeu os pais, em um acidente de carro, sempre diziam que ela era exigente demais, que precisava dar uma chance para o amor. Mas Isabela acreditava que quando fosse o homem certo, ela ia saber na hora. Até agora essa certeza nunca tinha chegado. A casa onde Isabela morava era a mesma que pertenceu aos seus avós, uma construção simples de 2 quartos no bairro Jardim das Flores, a 20 minutos do centro da cidade. Depois que eles partiram, com apenas 2 meses de diferença um do outro, Isabela herdou não apenas a casa, mas também todas as memórias de uma infância feliz, apesar da tragédia. Era lá que ela encontrava paz depois dos dias corridos na escola. Era lá que ela fazia suas orações todas as noites antes de dormir. E era lá que ela sonhava com o dia em que teria sua própria família para preencher aqueles quartos com risadas e conversas. Ela mantinha tudo exatamente como os avós deixaram. Os móveis antigos, mas bem conservados, as cortinas de renda que a avó fazia questão de lavar toda semana e as fotografias espalhadas pela sala que contavam a história de 3 gerações da família Santos. Isabela estacionou o Palio vermelho que tinha ganhado de formatura dos avós em frente à casa e notou que a vizinha, Dona Maria, estava regando as plantas como fazia todos os dias naquele horário.
As duas se cumprimentaram com um aceno carinhoso, e Isabela pensou em como sua vida tinha uma rotina previsível e tranquila. Segunda a sexta na escola, sábados de limpeza e compras no mercado, domingos na igreja da comunidade onde cantava no coral há mais de 10 anos. Era uma vida simples, mas Isabela não se sentia infeliz. Sentia-se incompleta, como se estivesse esperando algo importante acontecer, mas não infeliz. Ela acreditava que Deus tinha um plano para ela, e que na hora certa as peças se encaixariam no lugar certo. Naquela noite, enquanto preparava um jantar simples de omelete com salada, Isabela olhou para a mesa da cozinha e imaginou como seria ter alguém para dividir aquele momento. Não apenas um marido, mas filhos também. Filhos que ela poderia ensinar a cozinhar, com quem poderia conversar sobre o dia, que encheriam aquela casa silenciosa com barulho e vida. Ela já tinha pensado várias vezes em adoção, mas sabia que, como mãe solteira, seria mais difícil, e no fundo do coração, ela ainda tinha esperança de que um dia encontraria alguém especial para construir uma família de verdade. Alguém que a amasse não apenas pelo que ela representava, mas pelo que ela realmente era. Uma mulher simples, de fé, que acreditava no poder do amor verdadeiro e que sonhava em ser mãe mais do que qualquer outra coisa no mundo. Do outro lado da cidade, no 42º andar do edifício mais alto do centro empresarial, Rafael Montenegro terminava mais um dia de reuniões que se estenderam até depois das 8 da noite. A vista panorâmica da cidade iluminada se estendia através das janelas do piso ao teto do seu escritório. Mas ele mal olhava para aquela paisagem que muitos consideravam inspiradora. Aos 32 anos, Rafael tinha construído um império tecnológico que começou como uma pequena empresa de desenvolvimento de software e agora empregava mais de 5.000 pessoas em todo o país. Sua empresa, a Montenegro Tech, era responsável por alguns dos aplicativos mais usados no Brasil, e Rafael era considerado um dos jovens empresários mais bem-sucedidos da sua geração. Mas naquele momento, sozinho no escritório silencioso, ele sentia o peso da solidão que o dinheiro não conseguia comprar. Rafael afrouxou a gravata e se permitiu um momento de cansaço verdadeiro. As pessoas sempre imaginavam que a vida de um bilionário era fácil, cheia de festas e mulheres bonitas, mas a realidade era bem diferente. Desde que perdeu os pais em um acidente de avião aos 20 anos, Rafael mergulhou no trabalho como uma forma de não pensar na dor e na responsabilidade que caiu sobre seus ombros. Ele herdou uma empresa de médio porte do pai e a transformou em um gigante, mas no processo, perdeu a capacidade de confiar nas pessoas. Todas as mulheres que se aproximavam dele pareciam interessadas apenas no seu dinheiro. Todos os amigos queriam algum favor ou investimento, e Rafael aprendeu a manter as pessoas a uma distância segura. Todas, menos uma. Isabela Santos era a única pessoa no mundo que conhecia Rafael antes dele se tornar o homem mais rico da cidade. Eles se conheceram quando ele tinha 11 anos e ela 10, no primeiro dia de aula na Escola Municipal do Jardim das Flores, para onde Rafael foi transferido depois que seu pai decidiu que o filho precisava conhecer a realidade das pessoas comuns. Rafael lembrava perfeitamente daquele dia. Ele estava nervoso, acostumado com a escola particular cara onde estudava antes, e Isabela foi a primeira pessoa a conversar com ele. "Oi, você é novo aqui? Quer sentar comigo no recreio?" Tinha sido as primeiras palavras que ela disse para ele, com aquele sorriso sincero que não mudou nada em todos esses anos. Ela ofereceu para dividir o lanche, perguntou se ele queria brincar no pátio e tratou ele como qualquer outro colega, sem saber que a família dele tinha dinheiro. Durante 2 anos, Rafael estudou naquela escola e viveu os dias mais felizes da sua infância ao lado de Isabela e dos amigos que fez lá. Quando chegava em casa e sua mãe perguntava: "Como foi a escola hoje, meu amor?", Rafael sempre tinha 1000 histórias para contar sobre as aventuras que viveu com Isabela. Ela o ensinou a jogar queimada, o defendeu quando os meninos mais velhos tentaram intimidar ele, e foi com ela que Rafael aprendeu que a amizade verdadeira não tinha nada a ver com dinheiro ou status social.
Quando o pai decidiu que Rafael já tinha aprendido o suficiente sobre humildade e o transferiu de volta para uma escola particular, Isabela chorou no último dia e fez ele prometer que eles sempre iam ser amigos. "Você promete que não vai me esquecer quando for para a escola dos ricos?" ela perguntou. E Rafael jurou que nunca ia esquecer dela. Durante a adolescência, eles continuaram próximos, mesmo com a diferença de mundos em que viviam. Isabela ia até a casa dos avós que moravam perto da mansão dos Montenegro, e Rafael inventava desculpas para sair e encontrar a amiga. Eles se encontravam no parquinho do bairro, conversavam sobre sonhos e medos, e Isabela foi a primeira pessoa para quem Rafael confessou que às vezes se sentia sozinho mesmo morando numa casa enorme. "Dinheiro não compra felicidade, né?" ela disse uma vez, com apenas 15 anos, demonstrando uma sabedoria que impressionou Rafael. Quando ele perdeu os pais no acidente de avião, Isabela foi a primeira pessoa a chegar no hospital. Segurou a mão dele durante as horas mais difíceis da sua vida e disse as palavras que o ajudaram a continuar. "Seus pais estariam orgulhosos de ver o homem que você vai se tornar. Você não está sozinho, Rafael. Você nunca vai estar sozinho enquanto eu estiver aqui." Agora, mais de 20 anos depois daquele primeiro encontro na escola, eles ainda se falavam quase todos os dias e se encontravam pelo menos uma vez por semana. Rafael fazia questão de jantar na casa simples de Isabela ou levá-la para restaurantes onde eles podiam conversar sem ser incomodados. Com ela, Rafael podia ser apenas o Rafael, não o CEO bilionário, não o homem mais cobiçado da cidade. Isabela nunca pediu nada para ele, nunca demonstrou interesse no seu dinheiro e até hoje o tratava com a mesma simplicidade de quando eram crianças. Quando Rafael fechava um negócio importante, Isabela dizia: "Eu sempre soube que você ia conseguir", com uma alegria genuína. Quando ele estava estressado, ela o acalmava dizendo: "Respira fundo, Rafa, amanhã é um novo dia." Era a única pessoa que ainda o chamava pelo apelido de criança. Rafael olhou para o celular e viu que tinha 3 mensagens não lidas de Isabela. "Oi, Rafa. Hoje o João Pedro, meu aluno, me perguntou se os ricos também choram. Lembrei de você", dizia a primeira mensagem. "O trânsito está um horror hoje. Espero que você esteja conseguindo sair do escritório numa hora decente." Era a segunda. A terceira era apenas um emoji de coração e a frase: "Tenha uma noite abençoada." Isabela sempre mandava mensagens assim durante o dia, contando sobre os alunos, reclamando de alguma coisa engraçada que aconteceu na escola ou simplesmente se preocupando com ele. Rafael sorriu ao ler as mensagens e sentiu aquela sensação familiar de paz que só Isabela conseguia despertar nele. Nas últimas semanas, Rafael vinha pensando muito sobre o futuro, sobre o que realmente importava na vida e sobre como seria ter uma família própria. Ele estava cansado de relacionamentos vazios com mulheres interesseiras, cansado de chegar em casa para um apartamento luxuoso mas vazio, e, principalmente, cansado de imaginar como seria envelhecer sozinho. Havia uma ideia crescendo na sua mente, algo que parecia louco, mas ao mesmo tempo fazia todo sentido. Uma ideia que envolvia a única pessoa em quem ele confiava completamente. Rafael mexeu no anel de formatura enquanto esperava Isabela chegar ao restaurante. Ele tinha escolhido um lugar reservado, longe do movimento do centro, onde eles podiam conversar sem ser interrompidos. Nas últimas 3 semanas, ele vinha ensaiando mentalmente como ia abordar o assunto que não saía da sua cabeça. A ideia tinha começado como um pensamento casual durante uma das reuniões intermináveis da empresa, quando um dos diretores comentou sobre estar pensando em ter o segundo filho. Rafael se pegou imaginando como seria ser pai, como seria ter uma família própria, e, inevitavelmente, seus pensamentos se voltaram para Isabela. Ela sempre demonstrou um amor natural pelas crianças, sempre falava sobre como sonhava em ser mãe, e Rafael sabia que ela seria uma mãe incrível. Ao mesmo tempo, ele confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Isabela chegou alguns minutos depois, com aquele sorriso caloroso que sempre fazia Rafael se sentir em casa. Ela usava um vestido azul simples que realçava seus olhos castanhos,
e Rafael notou como ela continuava bonita da mesma forma natural de quando eram adolescentes. Eles se cumprimentaram com um abraço demorado, como sempre faziam, e Isabela comentou: "Que bom que você marcou o jantar. Tive uma semana corrida na escola. Estava precisando de uma conversa boa com meu melhor amigo." Durante a primeira parte da conversa, eles falaram sobre assuntos cotidianos. Isabela contou sobre os preparativos para a festa junina da escola, e Rafael reclamou de uma reunião especialmente tediosa que teve com investidores japoneses. "Você devia ter levado eles para conhecer a escola onde a gente estudou", Isabela brincou. "Aposto que eles iam entender melhor o seu jeito de fazer negócios se vissem de onde você veio." Mas Rafael estava nervoso, de um jeito que Isabela logo percebeu. Depois de mais de 20 anos de amizade, ela conseguia ler as expressões dele como se fosse um livro aberto. Ela notou que ele estava mexendo no anel, coisa que só fazia quando estava ansioso, e que seus olhos tinham uma intensidade diferente, como se ele estivesse tomando coragem para dizer alguma coisa importante. Quando o garçom trouxe o prato principal, Isabela resolveu quebrar o gelo. "Rafa, você está estranho hoje. Aconteceu alguma coisa? Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né?" Rafael respirou fundo, olhou nos olhos dela e respondeu: "Isa, eu preciso conversar com você sobre algo muito sério. Talvez seja uma loucura, mas não consegui tirar isso da cabeça nas últimas semanas." Rafael começou explicando: "Eu estava pensando sobre a minha vida, sobre o futuro. Aos 32 anos, eu conquistei tudo o que queria profissionalmente, mas minha vida pessoal está vazia, Isa. Estou cansado de relacionamentos superficiais com mulheres que só se interessam pelo meu dinheiro. Eu não consigo confiar em ninguém o suficiente para pensar em casamento, mas o sonho de ser pai está ficando cada vez mais forte." Isabela escutava em silêncio, com uma expressão de preocupação crescente, imaginando aonde aquela conversa ia chegar. "Aonde você quer chegar com isso, Rafa?" ela perguntou suavemente. Rafael continuou: "Eu fico pensando que você seria uma mãe incrível. Sempre admirei o jeito que você trata as crianças, como elas se sentem seguras com você. E você é a única pessoa no mundo em quem eu confio completamente." Foi então que Rafael fez a proposta que mudou tudo. Ele segurou as mãos de Isabela sobre a mesa e disse: "Isa, eu quero que você tenha um filho meu." Isabela arregalou os olhos e sentiu o coração disparar. "Como assim, Rafael?" ela sussurrou. Ele explicou rapidamente: "Não estou falando de casamento ou relacionamento romântico. Estou falando de inseminação artificial, como um acordo entre dois melhores amigos que querem realizar o sonho de ser pais. Eu cuidaria de todas as despesas médicas, você não precisaria trabalhar durante a gravidez se não quisesse, eu assumiria todas as responsabilidades financeiras da criança. Mas a gente poderia criar nosso filho juntos, como uma família não tradicional." Rafael falou rápido, como se quisesse colocar todas as palavras para fora antes de perder a coragem. "Eu sei que pode parecer loucura, Isa, mas eu não consegui parar de pensar nisso. Você sempre disse que sonha em ser mãe, e eu quero ser pai. A gente se conhece há mais de 20 anos, confia um no outro, e eu não consigo imaginar ter um filho com outra pessoa. Se você achar que é uma ideia maluca, eu entendo. Mas eu precisava pelo menos tentar propor isso porque..." Ele parou por um momento e concluiu: "Porque não existe ninguém no mundo que eu respeitaria mais como mãe do meu filho do que você." Isabela ficou em silêncio por alguns minutos, que pareceram horas. Seu coração estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que Rafael podia ouvir. A proposta tinha vindo como um raio em céu azul, mas ao mesmo tempo fazia um sentido estranho que ela não conseguia explicar. Ela sempre sonhou em ser mãe, sempre imaginou como seria ter um filho próprio, e Rafael estava oferecendo a chance de realizar esse sonho com a segurança financeira e emocional que ela jamais teria sozinha. Por outro lado, a ideia de ter um filho sem amor romântico, através de um procedimento médico, parecia fria e calculista demais para alguém que sempre acreditou no amor verdadeiro. Finalmente Isabela respondeu com a voz trêmula:
Rafael, essa proposta foi inesperada demais para eu dar uma resposta agora. Eu preciso de tempo para pensar, para processar tudo isso. A gente pode conversar sobre isso novamente na semana que vem? Rafael assentiu imediatamente. Claro, Isa, eu entendo perfeitamente. Não quero pressionar você de jeito nenhum. Apenas pense com carinho na possibilidade, tá? O resto do jantar transcorreu em um silêncio relativamente desconfortável, pontuado por tentativas de conversa casual que não conseguiam esconder a tensão no ar. Quando Rafael deixou Isabela em casa, o abraço de despedida durou alguns segundos a mais que o normal. Boa noite, Isa. Durma bem, ele disse olhando profundamente nos olhos dela. Boa noite, Rafa. A gente se fala amanhã, ela respondeu. Mas os dois ficaram olhando um para o outro por um momento antes dele ir embora. Isabela passou a noite inteira acordada, pensando na proposta, imaginando como seria carregar um filho de Rafael, como seria criar uma criança com ele, e se aquilo poderia funcionar sem complicar a amizade mais importante da sua vida. Durante toda a semana seguinte ao jantar, Isabela mal conseguiu se concentrar nas aulas. A proposta de Rafael ecoava na sua mente durante todas as atividades do dia. Enquanto ensinava matemática para os pequenos, enquanto corrigia as tarefas de casa, enquanto preparava as refeições em casa. Ela se pegava imaginando como seria estar grávida, como seria sentir um bebê crescendo dentro dela, como seria segurar um filho nos braços. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela hesitava diante da ideia de ter um filho através de um acordo tão formal e frio. Isabela sempre imaginou que, quando engravidasse, seria de um homem que amasse e que a amasse de volta. Que aquele momento seria resultado de uma paixão verdadeira, não de um procedimento médico. Na quarta-feira, Isabela resolveu conversar com a única pessoa em quem confiava o suficiente para pedir conselho. Dona Marta, uma professora aposentada de 60 anos, que tinha sido mentora dela quando começou a trabalhar na escola. Elas se encontraram para tomar café na casa de Dona Marta, e Isabela contou toda a situação, sem mencionar que Rafael era milionário, apenas que era seu melhor amigo de infância. Minha filha, disse Dona Marta depois de escutar tudo com atenção, às vezes Deus nos apresenta caminhos que não são os que a gente imaginou, mas que podem nos levar exatamente aonde precisamos chegar. A pergunta que você deve se fazer não é se essa é a forma tradicional de ter um filho, mas sim se você confia nesse homem e se acredita que vocês dois fariam bons pais juntos. Isabela saiu da conversa ainda confusa, mas com uma perspectiva nova sobre a situação. Na sexta-feira, quando Rafael ligou para saber se ela já tinha uma resposta, Isabela pediu para se encontrarem no parquinho do bairro onde brincavam quando crianças. Era um lugar cheio de memórias boas para os dois, e ela sentia que precisava estar num ambiente familiar para tomar aquela decisão. Eles se sentaram no mesmo banco onde costumavam conversar na adolescência, e Isabela começou. Rafa, eu passei a semana inteira pensando na sua proposta. No começo achei que era loucura, que era muito frio e calculista para alguém como eu, que sempre acreditou no amor romântico. Rafael escutava em silêncio, tentando decifrar pela expressão dela qual seria a resposta. Isabela continuou. Mas aí eu comecei a pensar em tudo que você representa na minha vida. Você é meu melhor amigo há mais de 20 anos. Você me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo, e eu confio em você mais do que em qualquer homem que já conheci. Isabela respirou fundo antes de continuar. Eu sempre sonhei em ser mãe, Rafa. Às vezes eu fico olhando meus alunos e imaginando como seria ter um filho meu para cuidar, para ensinar, para amar. Mas aos 25 anos, eu ainda não encontrei o amor da minha vida, e não sei se vou encontrar. Talvez essa seja a oportunidade que Deus está colocando na minha vida para realizar esse sonho. Rafael sentiu o coração acelerar, mas não quis demonstrar ansiedade. E qual é a sua decisão, Isa? Ele perguntou com cuidado. Isabela olhou nos olhos dele e respondeu. Eu aceito, Rafael. Eu aceito ter um filho com você. Rafael não conseguiu conter um sorriso enorme que se espalhou pelo rosto. Ele segurou as mãos de Isabela e disse, Isa, você não sabe como estou feliz.
Eu prometo que vou cuidar de você durante toda a gravidez, que vou estar presente em cada consulta, em cada momento importante. E prometo que vamos criar nosso filho com muito amor, mesmo que não seja da forma tradicional. Isabela sorriu de volta e disse: Mas eu tenho algumas condições, tá bom? Primeiro, eu quero continuar trabalhando pelo menos até o 7º mês de gravidez, porque meus alunos são importantes para mim. Segundo, eu quero que a gente faça isso da forma mais natural possível, que a gente viva essa experiência como amigos que estão realizando um sonho juntos. Rafael concordou imediatamente. Claro, Isa. Todas as suas condições são mais do que justas. Nos dias seguintes, Rafael tratou de providenciar tudo para que o processo fosse o mais confortável possível para Isabela. Ele pesquisou as melhores clínicas de reprodução assistida da cidade, marcou consultas com os especialistas mais recomendados e fez questão de acompanhar Isabela em todos os exames preliminares. Durante a primeira consulta na clínica, o médico explicou todo o procedimento e pediu para que eles fizessem alguns exames de rotina antes de começar o tratamento. Vocês formam um casal há quanto tempo? Perguntou o doutor, assumindo naturalmente que eles eram namorados. Rafael e Isabela se entreolharam e ela respondeu: Na verdade, doutor, nós somos melhores amigos. É uma decisão consciente de duas pessoas que querem ser pais. O médico pareceu surpreso inicialmente, mas logo se mostrou compreensivo e profissional, explicando que era uma situação cada vez mais comum na medicina reprodutiva moderna. Durante as semanas de preparação para o procedimento, Rafael e Isabela desenvolveram uma intimidade nova na relação deles. Eles conversavam sobre como seria a decoração do quarto do bebê, sobre que tipo de educação queriam dar para o filho, sobre como iam explicar para a criança a situação peculiar da família deles. Sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo? Disse Isabela durante um dos passeios que fizeram juntos. É que nosso filho vai nascer de uma amizade verdadeira, de muito carinho e respeito. Talvez isso seja até mais sólido do que alguns casamentos por aí. Rafael concordou e acrescentou: E ele vai ter 2 pais que se escolheram conscientemente para tê-lo, que planejaram cada detalhe da vinda dele ao mundo. Sem perceber, eles estavam se preparando não apenas para ter um filho juntos, mas para se tornarem uma família de um jeito completamente novo e inesperado. O primeiro procedimento de inseminação artificial estava marcado para uma terça-feira de manhã. Isabela acordou mais cedo que o normal, com uma mistura de nervosismo e expectativa correndo pelas veias. Ela escolheu um vestido confortável e fez uma oração silenciosa pedindo que tudo corresse bem. Rafael chegou para buscá-la pontualmente às 7h30 da manhã, trazendo um buquê pequeno de margaridas brancas. Pensei que você ia gostar de ter algo bonito para olhar hoje, ele disse com um sorriso carinhoso. Obrigada, Rafa. Você sempre pensa em tudo, Isabela respondeu, sentindo uma gratidão imensa por ter alguém tão cuidadoso ao seu lado naquele momento. Durante o trajeto até a clínica, eles conversaram sobre assuntos leves para disfarçar a tensão. Rafael colocou uma playlist com as músicas que eles costumavam escutar na adolescência e Isabela cantarolou baixinho uma música da Cidade Negra que sempre a acalmava. Você está nervosa? Rafael perguntou quando pararam no semáforo próximo à clínica. Um pouco, Isabela admitiu. Mas é mais ansiedade boa do que medo. É estranho pensar que hoje pode ser o começo de tudo, né? Rafael segurou a mão dela por um momento e disse: Seja qual for o resultado, Isa, eu estou aqui com você. A gente vai passar por isso juntos. Na clínica, o Dr. Henrique explicou novamente todo o procedimento, enquanto Isabela se preparava na sala de exames. Rafael ficou na sala de espera inicialmente, mas quando chegou a hora do procedimento em si, Isabela pediu para ele entrar. Doutor, será que meu amigo pode ficar aqui comigo? Eu me sinto mais segura com ele por perto, ela disse com uma voz ligeiramente trêmula. O médico concordou sem problemas, e Rafael entrou na sala, se posicionando ao lado da maca onde Isabela estava deitada. Durante todo o procedimento, que durou cerca de 20 minutos, Rafael segurou a mão dela, fazendo pequenas brincadeiras para distraí-la e sussurrando palavras de encorajamento. O que mais impressionou Rafael
foi a coragem de Isabela durante todo o processo. Ela fez perguntas técnicas para o médico, tentou entender cada etapa do que estava acontecendo e manteve um sorriso tranquilo, mesmo quando estava claramente nervosa. Você é incrível, sabia? Rafael sussurrou no ouvido dela durante uma das pausas do procedimento. Por que você diz isso? Isabela perguntou baixinho. Pela forma como você está lidando com tudo isso. Você é muito mais forte do que imagina, ele respondeu. E Isabela sentiu uma sensação estranha no peito, como se aquelas palavras tivessem um significado mais profundo do que ele pretendia. Depois do procedimento, o doutor recomendou que Isabela ficasse em repouso relativo por algumas horas e evitasse esforços físicos pelos próximos 2 dias. Rafael já tinha se programado para ficar com ela o dia todo, tinha cancelado todas as reuniões e pedido para a secretária transferir todos os compromissos. Você não precisava fazer isso, Rafa. Eu posso ficar em casa sozinha. Isabela protestou quando ele a levou para o apartamento dele, em vez de deixá-la na casa dela. Nem pensar, Rafael respondeu. Hoje você vai ser mimada como uma rainha. É o mínimo que eu posso fazer depois de tudo que você está fazendo por nós. O apartamento de Rafael era luxuoso, mas acolhedor, com uma vista incrível da cidade e uma decoração moderna em tons neutros. Isabela raramente ficava lá. Normalmente eles se encontravam na casa dela ou em lugares públicos. Então ela ficou impressionada com alguns detalhes pessoais que descobriu. Havia fotos deles dois espalhadas pela sala, uma da formatura do ensino médio, outra de um aniversário dela alguns anos atrás, e até mesmo uma foto antiga dos dois criança no parquinho do bairro. Eu não sabia que você guardava essas fotos aqui. Isabela comentou tocada. Você está em todos os momentos importantes da minha vida, Isa. É natural que suas fotos estejam espalhadas pela minha casa. Rafael respondeu com naturalidade. Rafael preparou um almoço leve para Isabela e insistiu para ela ficar no sofá confortável da sala, com almofadas atrás das costas e uma manta macia sobre as pernas. Eles assistiram a filmes bobos na televisão, conversaram sobre memórias da infância, e Rafael contou histórias engraçadas dos negócios para distraí-la. Durante a tarde, Isabela cochilou encostada no ombro de Rafael e ele ficou imóvel por mais de 1 hora para não acordá-la, apenas observando o rosto sereno dela e imaginando como seria se aquele fosse o primeiro dia de uma nova fase nas vidas deles. Quando Isabela acordou, ela percebeu que tinha dormido praticamente deitada no peito dele e sentiu uma intimidade diferente, como se eles tivessem cruzado uma linha invisível. No final do dia, quando Rafael a levou de volta para casa, os dois estavam mais próximos do que nunca. A experiência de passar por aquele procedimento juntos, de Rafael cuidar dela de forma tão atenciosa e de dividirem um dia inteiro numa atmosfera quase doméstica, criou uma sensação nova entre eles. Obrigada por hoje, Rafa, por tudo, Isabela disse quando eles chegaram na porta da casa dela. Não precisa agradecer. Foi um prazer cuidar de você, ele respondeu, e quando se abraçaram para se despedir, o abraço durou mais tempo do que o normal, e os dois sentiram uma eletricidade no ar que não conseguiam explicar. 2 semanas depois, eles receberiam o resultado do teste que determinaria se o primeiro procedimento tinha sido bem-sucedido, mas naquele momento, os dois já sabiam que algo muito mais profundo estava começando a crescer entre eles. 2 semanas depois do primeiro procedimento, Isabela estava sentada na sala de espera da clínica com Rafael ao seu lado, os dois em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Ela segurava a bolsa com tanta força que os dedos estavam ficando brancos, e Rafael tamborilava os dedos na cadeira de uma forma quase imperceptível, mas que Isabela conhecia bem o suficiente para saber que ele estava ansioso. Quando a enfermeira chamou o nome de Isabela, os dois se levantaram automaticamente, como se fossem um casal de verdade há anos. Vamos saber o resultado juntos, Rafael disse, oferecendo o braço para ela se apoiar, mesmo que fosse apenas uma consulta de rotina. O Dr. Henrique entrou na sala com uma expressão neutra, que não revelava nada sobre o resultado. Ele cumprimentou os dois, se acomodou atrás da mesa e abriu o prontuário de Isabela com calma.
Bem, eu tenho o resultado dos exames. Ele começou. E Isabela sentiu o coração acelerar tanto que tinha certeza de que Rafael podia ouvir. Infelizmente, o teste de gravidez deu negativo. O procedimento não resultou em gestação desta vez. As palavras caíram sobre eles como um balde de água fria. E Isabela sentiu uma decepção profunda tomar conta do peito, uma sensação de vazio que ela não esperava que fosse tão intensa. Rafael imediatamente segurou a mão de Isabela, que havia se contraído involuntariamente quando ouviu o resultado. Doutor, isso é normal? Qual é a taxa de sucesso do primeiro procedimento? Ele perguntou, tentando manter a voz calma para não demonstrar a própria decepção. O médico explicou pacientemente. É completamente normal, Rafael. A taxa de sucesso na primeira tentativa gira em torno de 20 a 30%. Então, vocês não devem se desencorajar. Isabela tem apenas 25 anos, está com todos os exames em perfeitas condições, e vocês podem tentar novamente já no próximo ciclo se quiserem. Isabela escutava as explicações, mas sentia como se estivesse num túnel, com a voz do médico chegando meio abafada até ela. Quando saíram da clínica, Isabela manteve um silêncio que preocupou Rafael. Ele abriu a porta do carro para ela e perguntou: Quer ir para algum lugar específico? Quer conversar sobre isso? Isabela balançou a cabeça negativamente e sussurrou: Só me leva para casa, por favor. Durante todo o trajeto, ela olhou pela janela sem falar nada, e Rafael respeitou o silêncio dela, mas não conseguia parar de lançar olhares preocupados na direção dela. Quando chegaram na casa de Isabela, ela se virou para Rafael e disse: Obrigada por me levar, a gente se fala amanhã, tá? Mas Rafael percebeu que ela estava prestes a chorar e não podia deixá-la sozinha naquele estado. Isa, espera, você não precisa fingir que está bem para mim, Rafael disse desligando o motor do carro. Eu sei que você está chateada e eu também estou. A gente pode ficar triste juntos, não precisa passar por isso sozinha. Isabela tentou sorrir e dizer que estava tudo bem, mas quando olhou para o rosto preocupado de Rafael, não conseguiu mais segurar as lágrimas. Eu sei que é bobagem ficar assim por causa de um primeiro resultado, ela disse entre soluços. Mas eu já estava imaginando como seria, Rafa. Eu já estava sonhando com o nosso bebê. Rafael desceu do carro, deu a volta, abriu a porta dela e a puxou para um abraço apertado, ali mesmo na calçada. Isabela chorou no ombro de Rafael por alguns minutos, deixando toda a decepção sair através das lágrimas. Ele acariciava os cabelos dela e sussurrava: Shh, calma, Isa. Isso não significa que não vai dar certo. Só significa que nosso bebê ainda não estava pronto para vir. Talvez seja para dar tempo da gente se preparar ainda mais. Depois que ela se acalmou um pouco, Rafael sugeriu: Que tal se eu entrar com você? Posso fazer um chá, a gente pode conversar ou simplesmente ficar quietos. Não quero te deixar sozinha hoje. Isabela concordou com um aceno de cabeça, grata por ter alguém que a conhecia tão bem e sabia exatamente do que ela precisava. Dentro da casa, Rafael preparou um chá de camomila, enquanto Isabela se trocava e colocava uma roupa mais confortável. Quando ela voltou para a sala, usando uma camiseta grande e calça de pijama, com os cabelos soltos e o rosto ainda inchado de tanto chorar, Rafael sentiu uma ternura imensa por ela. Eles se acomodaram no sofá pequeno da sala e Isabela se encolheu ao lado dele, encostando a cabeça no peito de Rafael. Você também está triste? Ela perguntou baixinho. Estou sim, Rafael admitiu. Eu também já estava imaginando como seria segurar nosso filho no colo. Mas sabe o que eu penso, Isa? Talvez esse primeiro resultado negativo seja uma forma de Deus nos preparar melhor para quando der certo de verdade. Eles ficaram conversando até tarde da noite, dividindo medos e expectativas sobre o futuro. Rafael contou que desde a primeira consulta na clínica, ele vinha pensando em como seria decorar um quarto de bebê, como seria ensinar um filho a andar de bicicleta, como seria ter uma família de verdade. Isabela confessou que nos últimos dias ela tinha começado a reparar mais em famílias na rua, em casais empurrando carrinhos de bebê, e que sentia uma inveja boa daquelas pessoas. A gente vai tentar de novo, né, Rafa?
Ela perguntou quando já estava quase dormindo, ainda encostada nele. Claro que vamos, Isa. Quantas vezes for preciso. Rafael respondeu, beijando o topo da cabeça dela de forma carinhosa e protetora. Naquela noite, ele ficou ali até Isabela adormecer completamente. E quando finalmente foi embora, Rafael percebeu que a decepção que sentiu não era apenas sobre não conseguir ter um filho. Era sobre não conseguir ter um filho especificamente com Isabela, que de alguma forma se tornara muito mais importante para ele do que apenas uma amiga ajudando a realizar um sonho. Um mês depois do primeiro resultado negativo, Isabela e Rafael voltaram à clínica para a segunda tentativa. Desta vez eles estavam mais calmos e confiantes, como se tivessem aprendido alguma coisa importante com a experiência anterior. Durante as semanas de preparação, eles se tornaram ainda mais próximos, conversando quase todos os dias sobre assuntos que iam muito além do procedimento médico. Rafael começou a contar mais sobre os desafios de comandar a empresa, sobre a pressão constante e a solidão que sentia no topo da hierarquia empresarial. Isabela, por sua vez, se abriu sobre os sonhos que tinha para o futuro, sobre como queria criar um filho com valores sólidos e muito amor, independentemente da situação financeira da família. O segundo procedimento transcorreu de forma mais tranquila que o primeiro. Isabela já sabia o que esperar, e Rafael se sentia mais útil, sabendo exatamente como confortá-la e distraí-la durante o processo. O Dr. Henrique comentou que os dois pareciam mais relaxados, o que era sempre um bom sinal para o sucesso do tratamento. Vocês estão lidando com isso como uma equipe de verdade, ele observou enquanto terminava o procedimento. Isso faz toda a diferença no resultado final. Isabela e Rafael se entreolharam com um sorriso cúmplice, sentindo que realmente tinham se tornado uma equipe em todos os sentidos. Depois do procedimento, Rafael novamente insistiu para levar Isabela para o apartamento dele, argumentando que ela ficaria mais confortável lá do que sozinha em casa. Desta vez, Isabela não protestou tanto, admitindo para si mesma que gostava de ser cuidada por ele. Rafael tinha preparado tudo com antecedência. Havia comprado revistas que ele sabia que Isabela gostava, tinha encomendado comida do restaurante japonês favorito dela e até mesmo tinha colocado flores frescas no vaso da sala de estar. Você está me mimando demais, Rafa, Isabela disse quando viu todos os preparativos. Você merece ser mimada, ele respondeu simplesmente, principalmente hoje. Durante a tarde, eles assistiram a uma comédia romântica antiga que Isabela adorava. E Rafael fingiu reclamar das partes mais melosas para fazê-la rir. Havia uma intimidade nova entre eles, uma cumplicidade que ia além da amizade de sempre. Quando Isabela se levantou para ir ao banheiro, Rafael se pegou observando a forma delicada como ela se movia, a forma como o cabelo dela caía sobre os ombros, a forma como ela sorria quando alguma cena do filme a divertia. Era como se ele estivesse vendo Isabela com outros olhos, notando detalhes que sempre estiveram lá, mas que ele nunca tinha realmente prestado atenção. No final da tarde, começou a chover forte lá fora, e Rafael sugeriu que Isabela ficasse para jantar. A chuva está muito forte e você precisa evitar esforços hoje. Que tal se você ficar aqui até parar de chover? Ele propôs, e Isabela concordou, meio que torcendo secretamente para que a chuva não parasse tão cedo. Rafael cozinhou uma massa simples com molho de tomate, e eles jantaram na mesa da cozinha, conversando sobre tudo e nada, rindo de piadas internas que só eles dois entendiam. Havia uma sensação de normalidade doméstica que nenhum dos dois mencionou, mas que ambos sentiram profundamente. Depois do jantar, eles se acomodaram novamente na sala, e Isabela comentou que estava se sentindo um pouco tensa. É normal depois do procedimento, ela explicou. Os músculos ficam meio contraídos. Rafael, sem pensar muito, ofereceu. Quer que eu faça uma massagem nos seus ombros? Prometo que são mãos de amigo. Isabela hesitou por um momento, mas depois concordou, sentando-se no chão entre as pernas dele no sofá. Quando Rafael começou a massagear os ombros e o pescoço dela, os dois sentiram uma eletricidade diferente no ar, uma tensão que não tinha nada a ver com o procedimento médico da manhã.
As mãos de Rafael eram firmes e cuidadosas, e Isabela fechou os olhos, se permitindo relaxar completamente pela primeira vez em semanas. Você tem mãos de ouro, ela sussurrou, e Rafael sentiu um arrepio percorrer a espinha quando a voz dela saiu mais rouca que o normal. Aos poucos, a massagem se tornou mais um carinho do que um alívio para a tensão muscular, com Rafael passando os dedos pelos cabelos de Isabela e ela se encostando mais contra ele. Quando Isabela se virou para agradecer, os rostos deles estavam muito próximos, e pela primeira vez em mais de 20 anos de amizade, eles se olharam com uma intensidade completamente diferente. Isa, Rafael sussurrou, e antes que qualquer um dos dois pudesse pensar sobre as consequências, ele segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Não foi um beijo de amigo, nem um beijo casual. Foi um beijo carregado de anos de cumplicidade, de cuidado mútuo, de uma intimidade que eles nunca tinham reconhecido como amor até aquele momento. Isabela correspondeu ao beijo com uma paixão que a surpreendeu, como se finalmente tivesse encontrado a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida. Quando se separaram, os dois estavam sem fôlego e com os olhos brilhando de uma forma nova. A gente não devia estar fazendo isso, Isabela sussurrou, mas sem se afastar dele. Por que não? Rafael perguntou, ainda segurando o rosto dela. Porque pode complicar tudo, porque pode estragar nossa amizade, porque... Isabela tentou enumerar as razões, mas Rafael a interrompeu suavemente. Ou porque pode ser exatamente o que a gente sempre quis, mas nunca teve coragem de admitir. Isabela olhou profundamente nos olhos dele e viu ali uma verdade que ela mesma estava começando a reconhecer. Durante todos aqueles anos de amizade, talvez sempre tivesse existido algo mais profundo, algo que eles nunca se permitiram sentir. Rafael se levantou do sofá e estendeu a mão para Isabela, que a aceitou sem hesitar. Eles caminharam em silêncio até o quarto dele, as mãos entrelaçadas, cada passo carregado de significado. Quando chegaram ao quarto, Rafael parou e segurou as duas mãos dela. Isa, você tem certeza? Porque depois disso, não tem volta. Não conseguiremos mais fingir que somos apenas amigos. Isabela olhou ao redor do quarto, que ela conhecia vagamente das poucas vezes que tinha estado lá, mas que agora parecia completamente diferente. Eu tenho certeza, Rafa. Pela primeira vez na minha vida, eu tenho certeza absoluta de alguma coisa. Rafael a puxou para mais um beijo, mais intenso que o anterior, e Isabela sentiu como se estivesse derretendo nos braços dele. Ela nunca tinha sentido aquela sensação antes, aquela mistura de desejo, amor e confiança total, que fazia seu corpo inteiro reagir de uma forma que ela desconhecia. Quando ele começou a beijar seu pescoço suavemente, Isabela se arrepiou inteira e sussurrou o nome dele de uma forma que fez Rafael perceber que ela estava se entregando completamente, sem reservas, sem medos. Eu te amo, Isa, ele confessou contra a pele dela. Acho que sempre te amei, mas só agora consegui entender o que isso significava. Isabela sentiu lágrimas de emoção se formarem nos olhos quando ouviu aquelas palavras. Eu também te amo, Rafa. Acho que o amor da minha vida sempre esteve aqui do meu lado e eu estava procurando em outros lugares. Eles se despediam com calma, cada movimento carregado de ternura e descoberta mútua. Isabela, que sempre imaginou que sua primeira vez seria cheia de nervosismo e desconforto, se sentiu completamente segura e amada nos braços de Rafael. Ele foi paciente, carinhoso, sussurrando palavras doces e se certificando de que ela estava bem a cada momento. Quando finalmente se uniram, Isabela sentiu que se tornaram uma pessoa só, que aquele momento estava selando não apenas a união dos corpos, mas também das almas. Era como se 25 anos de vida tivessem levado exatamente àquele momento, aquele homem, aquela sensação de completude absoluta. Rafael a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, beijando cada lágrima de felicidade que escorria pelo rosto dela, sussurrando o quanto ela era especial e o quanto ele tinha esperado por aquele momento, sem nem saber que estava esperando.
Depois, deitados abraçados, com Isabela encostada no peito de Rafael e ele acariciando os cabelos dela, os dois ficaram em silêncio por um longo tempo, processando a intensidade do que tinham acabado de viver. Não consigo acreditar que a gente demorou tanto para chegar até aqui, Isabela sussurrou, desenhando círculos preguiçosos no peito dele. Talvez a gente precisasse passar por tudo o que passamos para estar pronto para isso, Rafael respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Talvez nosso bebê seja a desculpa que o destino encontrou para a gente finalmente descobrir que sempre fomos feitos um para o outro. Naquela noite, pela primeira vez na vida, Isabela se entregou completamente a um homem, não por obrigação ou acordo, mas porque finalmente entendeu o que era amar alguém com cada fibra do ser. E Rafael descobriu que tinha se apaixonado pela mesma pessoa que conhecia há mais de 20 anos, mas que agora via com olhos completamente novos. Quando adormeceram abraçados na cama dele, os dois sabiam que nada mais seria como antes, e que o bebê, que talvez estivesse começando a se formar naquele momento, seria fruto de muito mais do que um acordo entre amigos. 3 semanas depois daquela noite que mudou tudo entre eles, Isabela estava de volta ao banheiro do apartamento de Rafael, mas desta vez por um motivo completamente diferente. Ela tinha acordado naquela manhã de sábado se sentindo estranha, com uma sensação de enjoo que não conseguia explicar, e quando percebeu que estava alguns dias atrasada, resolveu fazer o teste de farmácia antes da consulta oficial na clínica. Rafael estava na cozinha preparando o café da manhã, assobiando baixinho uma música que costumava tocar no rádio, completamente alheio ao drama que estava se desenrolando a poucos metros de distância. As lágrimas desciam pelo rosto de Isabela enquanto ela segurava o teste de gravidez nas mãos trêmulas. 2 listinhas rosa. Positivo. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Rafael ia ouvir do outro lado da porta do banheiro. Ela encostou as costas na parede fria e fechou os olhos tentando encontrar coragem para sair daquele banheiro e encarar o homem que tinha sido seu melhor amigo por mais de 15 anos. O mesmo homem que 3 semanas atrás tinha feito uma descoberta que mudou tudo entre eles, que o acordo de ter um filho como amigos tinha se transformado em algo muito mais profundo. O mesmo homem que tinha segurado seu rosto entre as mãos e sussurrado que a amava, enquanto ela se entregava completamente pela primeira vez na vida. Isabela sabia que nada mais seria como antes. O acordo deles de ter um filho apenas como amigos tinha desmoronado no momento em que ele a tocou de verdade, no momento em que ela sentiu o que era amar um homem com cada fibra do seu ser. E agora, com aquele teste positivo nas mãos, ela sabia que não era mais apenas sobre amizade ou acordos práticos. Era sobre 3 corações que começavam a bater como uma família de verdade, mesmo que ela ainda tivesse medo de que tudo fosse rápido demais. Isabela respirou fundo e abriu a porta do banheiro, ainda segurando o teste nas mãos. Rafael estava na cozinha americana do apartamento, de costas para ela, mexendo algo na panela. Ele usava apenas uma camiseta branca e calça de pijama, e Isabela se permitiu um momento para observar o homem, que agora era muito mais do que seu melhor amigo. Nas últimas 3 semanas, desde aquela noite que mudou tudo, eles tinham vivido em uma bolha de felicidade, descobrindo o que era ser namorados depois de tantos anos de amizade, aprendendo pequenos detalhes íntimos um do outro, construindo uma intimidade que parecia natural, como se sempre tivesse existido. Mas agora, com aquele teste na mão, Isabela sentia que eles estavam prestes a entrar em um território completamente novo. Rafa, ela chamou com a voz trêmula, e ele se virou imediatamente, sorrindo daquele jeito que sempre fazia o coração dela acelerar. O sorriso desapareceu quando ele viu a expressão no rosto dela e o objeto nas mãos dela. Isa, o que aconteceu? Ele perguntou, largando a colher e se aproximando dela. Isabela estendeu o teste de gravidez com as mãos tremendo e sussurrou. Deu positivo, Rafa. Eu estou grávida. Por um momento que pareceu uma eternidade, Rafael ficou parado, olhando para o teste, depois para o rosto dela, depois para o teste novamente, como se estivesse tentando processar a informação. De repente,
O rosto de Rafael se iluminou com um sorriso enorme, e ele puxou Isabela para um abraço tão apertado que quase tirou o fôlego dela. Isa, você está grávida. A gente vai ter um bebê. Ele gritou, girando ela no ar da cozinha. Quando a colocou no chão, Isabela viu que os olhos dele estavam brilhando de emoção. Você está feliz? Ela perguntou ainda insegura. Feliz? Isa, eu estou nas nuvens. A gente conseguiu. Nosso bebê está vindo. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou com paixão. Eu te amo tanto e agora a gente vai ter uma família de verdade. Mas depois da euforia inicial, Rafael percebeu uma sombra de preocupação no rosto de Isabela. O que foi, amor? Você não está feliz? Ele perguntou, usando aquele termo carinhoso que tinha se tornado natural entre eles nas últimas semanas. Isabela suspirou e se sentou no banquinho da cozinha. Estou feliz, sim. Estou muito feliz. Mas também estou com medo, Rafa. Ela olhou para ele com uma vulnerabilidade que fez o coração dele se apertar. Medo de quê? Pode me contar qualquer coisa. Isabela respirou fundo antes de responder. Tenho medo de que, quando a novidade passar, você perceba que tudo aconteceu muito rápido, que talvez a gente tenha se confundido, que misturou a emoção de ter um bebê com sentimentos românticos. Rafael se ajoelhou na frente dela e segurou as mãos de Isabela. Isa, olha para mim. Quando ela levantou os olhos para encontrar os dele, Rafael continuou com uma seriedade que ela raramente via nele. Eu vou falar isso uma vez só, e quero que você grave no coração para nunca mais esquecer. Eu te amo. Não como amigo, não por causa do bebê, não por confusão ou emoção do momento. Eu amo você, Isabela Santos, pelo que você é, pelo que sempre foi na minha vida, e pelo que quero que você seja para sempre. Este bebê é a prova de que o destino queria que a gente fosse uma família. Mas mesmo que não houvesse bebê, eu ainda ia querer passar o resto da vida com você. Isabela sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto novamente, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade. Eu também te amo, Rafa. Eu amo você e eu amo nosso bebê que ainda nem nasceu. Os dois se abraçaram ali na cozinha, segurando um ao outro, e a promessa de uma nova vida que crescia dentro de Isabela, sabendo que finalmente tinham encontrado o que sempre procuraram. Uma família verdadeira, construída sobre a base sólida de uma amizade que se transformou no amor mais puro e verdadeiro que já tinham experimentado. 2 semanas depois de descobrirem a gravidez, Isabela e Rafael estavam enfrentando o primeiro grande desafio como casal: lidar com a reação das pessoas ao redor deles. A notícia de que a professora virgem do bairro estava grávida do bilionário mais famoso da cidade se espalhou como fogo na palha, e os comentários maldosos não tardaram a aparecer. Isabela sentia o peso dos olhares julgadores sempre que saía de casa, e Rafael percebia a mudança no comportamento das pessoas quando eles apareciam juntos em público. O primeiro episódio aconteceu quando Isabela foi ao mercado no sábado de manhã. Ela estava escolhendo frutas quando ouviu 2 senhoras cochichando atrás dela. Essa aí é a tal professora que engravidou do Montenegro, disse uma delas em um tom que tentava ser discreto, mas que Isabela ouviu perfeitamente. Essa menina sempre pareceu santinha, mas olha só, conseguiu pegar o homem mais rico da cidade. Deve ter armado direitinho para ele cair na armadilha. Isabela sentiu o rosto esquentar de vergonha e raiva, mas tentou ignorar os comentários e continuar suas compras normalmente. A segunda senhora completou com malícia. Pois é, essas que se fazem de puras são as piores. Aposto que ela já tinha tudo calculado há tempos. Pobre homem. Caiu que nem um pato. Isabela não conseguiu mais aguentar e se virou para as 2 mulheres. Com licença, mas vocês estão falando de mim como se eu não estivesse aqui, e estão falando de uma situação que vocês não conhecem nada. As 2 mulheres ficaram vermelhas de constrangimento, mas uma delas ainda teve a audácia de responder: Desculpa, querida, mas a gente só está comentando o que todo mundo já sabe. Menina pobre que engravida de homem rico. A gente conhece essa história. Isabela saiu do mercado com as compras pela metade e lágrimas nos olhos. Quando chegou em casa,
Rafael já estava lá esperando ela para almoçarem juntos, como tinham combinado. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado quando viu o rosto dela. O que aconteceu, amor? Você está pálida. Isabela contou sobre o episódio no mercado e Rafael sentiu uma raiva crescer no peito que ele raramente experimentava. Isa, essas pessoas são ignorantes e invejosas. Elas não sabem de nada sobre a nossa história, sobre como a gente se conhece há anos, sobre como nosso amor cresceu naturalmente. Mas o pior ainda estava por vir. Na segunda-feira seguinte, quando Isabela chegou na escola, a diretora, Dona Carmen, pediu para conversar com ela em particular. Isabela, querida, eu preciso falar com você sobre uma situação delicada, começou a diretora com um tom formal que não era habitual entre elas. Alguns pais de alunos entraram em contato comigo para expressar preocupação sobre sua gravidez. Isabela sentiu o estômago se revirar. Que tipo de preocupação, Dona Carmen? A diretora suspirou antes de continuar. Eles estão questionando se é apropriado uma professora solteira e grávida continuar dando aulas para crianças pequenas. Alguns pais acham que isso pode dar mau exemplo. Isabela ficou em choque. Durante 5 anos, ela tinha sido uma das professoras mais queridas da escola, com excelentes avaliações dos pais e uma dedicação exemplar aos alunos. Dona Carmen, com todo respeito, minha vida pessoal não interfere na minha capacidade de ensinar. Ela respondeu tentando manter a voz firme. Eu não sou mais solteira, estou em um relacionamento sério e minha gravidez foi planejada. A diretora balançou a cabeça com simpatia. Eu sei, Isabela, e eu pessoalmente não vejo problema nenhum. Mas a pressão dos pais está sendo grande e a escola precisa manter uma boa reputação na comunidade. Talvez seja melhor você tirar uma licença até o bebê nascer. Naquela noite, Isabela chegou em casa arrasada e contou tudo para Rafael. Ele ficou furioso com a injustiça da situação. Isso é absurdo, Isa. Você é uma excelente professora e não tem nada de errado com nossa situação. Rafael segurou as mãos dela e disse com determinação: eu vou resolver isso. Vou conversar com a diretora. Vou conversar com os pais se for preciso. Ninguém vai tratar você assim por nossa causa. Isabela balançou a cabeça. Não, Rafa. Se você aparecer lá com seu dinheiro e sua influência, só vai confirmar o que essas pessoas estão pensando. Que eu sou uma interesseira que conseguiu o que queria. Rafael percebeu que Isabela estava certa, mas não conseguia aceitar que ela fosse julgada daquela forma. Então o que a gente faz? Não posso ficar de braços cruzados vendo você sofrer. Isabela respirou fundo e tomou uma decisão. A gente vai provar para todo mundo que nosso amor é verdadeiro. Que nossa família vai ser construída na base do respeito e do carinho. E se algumas pessoas não conseguem enxergar isso, o problema é delas, não nosso. Rafael a puxou para um abraço apertado. Eu te admiro tanto, Isa. Você é mais forte do que eu imaginava. Isabela sorriu pela primeira vez naquele dia difícil. Eu tenho você ao meu lado, Rafa. Com você eu consigo enfrentar qualquer coisa. A partir daquele dia, eles decidiram que não iam esconder seu relacionamento, nem se envergonhar da forma como sua família estava sendo formada. Eles iam mostrar para o mundo que o amor verdadeiro pode nascer das formas mais inesperadas e que uma família construída sobre amizade e respeito mútuo pode ser mais sólida do que muitos casamentos tradicionais. 3 meses depois da descoberta da gravidez, Isabela estava com 4 meses e meio de gestação, e a barriguinha finalmente começava a aparecer de forma mais evidente. Rafael não conseguia esconder a fascinação que sentia sempre que olhava para a transformação do corpo de Isabela. Ele tinha se tornado ainda mais carinhoso e protetor, sempre perguntando como ela estava se sentindo, se precisava de alguma coisa, se o bebê estava se mexendo. Isabela achava graça da ansiedade dele, que às vezes era maior que a dela própria. Rafa, você vai ter um ataque do coração antes do bebê nascer se continuar assim. Ela brincava sempre que ele a bombardeava com perguntas sobre seu bem-estar. A primeira consulta de ultrassom que eles fizeram como casal foi um momento mágico que ficou gravado na memória dos dois para sempre.
Isabela estava deitada na maca, com a barriga descoberta e o gel gelado espalhado pela pele, enquanto Rafael segurava sua mão e observava a tela do aparelho com uma concentração total. Quando o médico começou a mover o transdutor e a imagem do bebê apareceu na tela, Rafael deixou escapar um suspiro emocionado. Meu Deus, Isa, é nosso filho, ele sussurrou com a voz embargada. Olha como ele está grandinho já. Isabela também estava emocionada, vendo pela primeira vez o formato mais definido do bebê que crescia dentro dela. O doutor apontou para diferentes partes da imagem. Aqui podemos ver a cabecinha, os bracinhos, as perninhas. Tudo está se desenvolvendo perfeitamente. O bebê está com o tamanho ideal para a idade gestacional. Rafael fazia 1000 perguntas. Ele está bem? Está saudável? Consegue ouvir a gente? Quando a gente vai conseguir saber se é menino ou menina? O médico riu da ansiedade dele. Calma, papai. Está tudo perfeito. Em algumas semanas, a gente já consegue descobrir o sexo se vocês quiserem saber. Isabela e Rafael se entreolharam. A gente quer saber sim, doutor. Mal podemos esperar. Durante os dias seguintes ao ultrassom, Rafael ficou obcecado com a foto do bebê que o médico tinha dado para eles. Ele carregava a imagem na carteira, mostrava para todos os funcionários da empresa e até colocou uma cópia emoldurada na mesa do escritório. Olha só como nosso filho é perfeito, ele dizia para Isabela pelo menos 10 vezes por dia, e ela sempre respondia sorrindo. Rafa, ainda é muito pequeno para a gente saber se ele é perfeito, mas com certeza vai ser lindo. Rafael sempre complementava. Claro que vai ser lindo. Vai puxar a mãe. A relação deles estava ficando mais sólida a cada dia. Rafael tinha oficializado o relacionamento publicamente, levando Isabela para jantares de negócios, apresentando ela como sua namorada para clientes e parceiros importantes. Isabela, por sua vez, aprendeu a lidar melhor com o mundo de luxo de Rafael, sem perder sua essência simples e autêntica. Ela continuava trabalhando na escola, apesar das pressões, porque Rafael a apoiou na decisão de não se deixar intimidar pelos comentários maldosos. Um dia, quando Isabela completou 5 meses de gravidez, Rafael chegou em casa com uma cara de quem tinha uma surpresa. Isa, eu tenho uma novidade para você, ele disse com um sorriso maroto. Que novidade? Ela perguntou desconfiada. Rafael puxou uma chave do bolso. Eu comprei uma casa para a gente. Isabela arregalou os olhos. Como assim, você comprou uma casa? Rafael explicou animado. É uma casa no condomínio Parque das Árvores. Tem 4 quartos, jardim grande, área de lazer. Pensei que seria melhor para criar nosso filho do que meu apartamento no centro. Isabela ficou um pouco perturbada com a decisão unilateral. Rafa, você não acha que a gente devia ter conversado sobre isso antes? É uma decisão muito importante. Rafael percebeu que tinha se empolgado demais. Você está certa, amor. Eu me empolguei com a ideia de ter uma casa nossa e acabei tomando a decisão sozinho. Mas você pode ver a casa primeiro, e se não gostar, a gente procura outra. O importante é que nosso bebê tenha um lar de verdade. Isabela sorriu, tocada pela intenção dele. Tá bom, eu quero ver essa casa. Mas da próxima vez, a gente decide essas coisas juntos, combinado? A casa que Rafael comprou era realmente linda. Uma construção moderna em um condomínio fechado, com jardim na frente e no fundo, uma suíte master espaçosa e um quarto que seria perfeito para o bebê. Isabela se apaixonou pela casa na primeira visita, especialmente pela cozinha grande, onde imaginava preparando papinhas para o filho, e pelo jardim onde a criança poderia brincar quando crescesse. É perfeita, Rafa, ela disse, abraçando ele no meio da sala vazia. Nosso filho vai ser muito feliz aqui. Rafael a girou no ar. E a gente também vai ser feliz aqui, nossa primeira casa como família. 2 semanas depois, eles souberam o sexo do bebê. Era um menino. Rafael ficou tão emocionado que chorou na sala do médico, e Isabela teve que acalmá-lo, porque ele estava mais nervoso que ela. Um menino, Isa. A gente vai ter um menino. Ele repetia no caminho de volta para casa. E que nome a gente vai dar para ele? Isabela tinha algumas ideias.
Que tal Miguel ou Gabriel? São nomes bonitos e têm significado religioso. Rafael gostou das sugestões. Miguel Montenegro Santos ou Gabriel Montenegro Santos. Os dois são lindos. Isabela corrigiu sorrindo. Que tal Miguel Santos Montenegro ou Gabriel Santos Montenegro? Quero que ele tenha meu sobrenome também. Rafael concordou imediatamente. Claro, amor. Nosso filho vai ter o sobrenome dos dois pais. Naquele dia, dirigindo para casa enquanto Isabela dormia no banco do passageiro com a mão na barriga, já bem redondinha, Rafael pensou em como estava feliz. Ele tinha encontrado o amor da sua vida na pessoa que sempre esteve ao seu lado. Estava para se tornar pai do filho dos seus sonhos e finalmente tinha uma família de verdade. A vida não poderia estar mais completa. Quando Isabela completou 6 meses de gravidez, Rafael começou a planejar algo que ele vinha pensando há semanas: o pedido de casamento. Ele queria que fosse especial, romântico, mas ao mesmo tempo simples e íntimo, do jeito que ele sabia que Isabela gostava. Durante dias ele ficou nervoso como um adolescente, pensando no que dizer, em como fazer, em qual seria a reação dela. Ele até consultou a internet sobre formas românticas de pedir uma mulher em casamento, coisa que jamais imaginou que faria na vida. Rafael decidiu que o pedido seria na casa nova deles, no jardim que Isabela tanto amava. Ele contratou um florista para encher o espaço com rosas brancas e velas, criando um ambiente mágico, mas sem exageros. Também encomendou o anel de noivado, um solitário clássico, elegante, mas não ostensivo, exatamente do jeito que conhecia o gosto dela. Na sexta-feira à noite, ele disse para Isabela que queria mostrar algumas ideias de decoração para o quarto do bebê e a levou até a casa nova. Quando Isabela entrou no jardim e viu a decoração com flores e velas, ficou sem palavras. Rafa, o que é isso? Ela perguntou com os olhos brilhando. Rafael segurou as mãos dela e disse: Isa, a gente começou essa jornada como amigos, querendo realizar o sonho de ser pais. Mas pelo caminho, descobrimos que éramos muito mais do que amigos. Descobrimos que somos almas gêmeas, que estavam só esperando o momento certo para se encontrar. Isabela sentiu o coração acelerar quando percebeu aonde aquilo ia dar. Rafael se ajoelhou no jardim florido, tirou a caixinha do bolso e abriu, revelando o anel que brilhava sob a luz das velas. Isabela Santos, você quer casar comigo? Quer ser minha esposa, minha companheira de vida, a mãe dos meus filhos e minha melhor amiga para sempre? Isabela começou a chorar, antes mesmo de responder, emocionada demais para falar. Claro que eu quero, Rafa, claro que eu quero casar com você, ela disse entre lágrimas de felicidade. Quando Rafael colocou o anel no dedo dela e a beijou ali no jardim, os dois sentiram que estavam selando não apenas um noivado, mas todo o futuro que iam construir juntos. Eles decidiram que o casamento seria simples e rápido, antes do bebê nascer. Isabela estava no 6º mês de gravidez e queria poder curtir o casamento sem o desconforto dos últimos meses de gestação. Não precisa ser nada muito elaborado, ela disse para Rafael. Só nossa família e amigos mais próximos. O importante é oficializar nosso amor diante de Deus. Rafael concordou completamente. O que importa é que a gente vai estar casado. O resto é só festa. Eles marcaram o casamento para 6 semanas depois do noivado, em uma cerimônia simples na igreja que Isabela frequentava desde criança. A lista de convidados tinha apenas 40 pessoas. Alguns familiares distantes de Isabela, os funcionários mais próximos de Rafael que se tornaram amigos ao longo dos anos e alguns amigos de infância que ainda mantinham contato. Isabela escolheu um vestido de noiva simples de seda branca que acomodava perfeitamente sua barriga de 7 meses. Você está linda, Isa, Rafael disse quando a viu pela primeira vez no dia do casamento. Você e nosso filho estão lindos. A cerimônia foi emocionante e íntima. Quando o padre perguntou se eles prometiam se amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separasse, os dois responderam sim, com uma convicção que tocou todos os presentes. Isabela chorou durante os votos.
e Rafael teve que limpar as lágrimas dela com o lenço antes de beijá-la quando o padre os declarou marido e mulher. Agora somos uma família oficialmente, Rafael sussurrou no ouvido dela depois do beijo. Senhor e senhora Montenegro, Isabela respondeu, experimentando o novo sobrenome. A festa foi no salão da própria igreja, com decoração simples em tons de branco e dourado. Rafael fez questão de discursar. Eu quero agradecer a todos que estão aqui hoje para celebrar nosso amor. Isabela era minha melhor amiga há mais de 20 anos, e eu nunca imaginei que ela também seria o amor da minha vida. Às vezes as melhores coisas estão bem na nossa frente, e a gente só precisa abrir os olhos para enxergar. Isabela também falou. Eu sempre acreditei que Deus tinha um plano para a minha vida, mas nunca imaginei que seria tão perfeito. Casar com o meu melhor amigo, ter um filho com o homem que amo e ganhar uma família que sempre sonhei. Durante a lua de mel, eles foram para uma pousada romântica na serra, um lugar tranquilo onde Isabela pudesse descansar e eles pudessem curtir os primeiros dias como marido e mulher. Rafael fez questão de mimar Isabela, que já estava no 7º mês e sentia mais desconforto com o peso da barriga. Senhor Montenegro, o senhor está me tratando como uma rainha. Isabela brincava sempre que ele a trazia café na cama ou massageava seus pés inchados. É porque você é minha rainha, senhora Montenegro. Ele respondia, beijando a barriga onde o bebê já se mexia bastante. Durante a lua de mel, eles montaram o quarto do bebê mentalmente, planejando cada detalhe. Quero que seja em tons de azul e branco, disse Isabela. E quero um berço de madeira desses clássicos que ele possa usar até virar cama de criança. Rafael concordava com tudo. O que você quiser, amor. Nosso Miguel vai ter o quarto mais lindo do mundo. Eles tinham decidido pelo nome Miguel, que significava quem é como Deus, e Isabela achava que era perfeito para o filho que estava vindo como uma bênção nas vidas deles. No último dia da lua de mel, deitados na cama da pousada com Isabela, aconchegada no peito de Rafael e a mão dele descansando na barriga dela, os dois se sentiram completos. Em poucos meses eles seriam 3, e a família que começou com um acordo entre amigos tinha se transformado na história de amor mais linda que já tinham vivido. 2 semanas antes da data prevista para o parto, Isabela acordou no meio da madrugada com uma dor forte na barriga. Era 3 da manhã de uma terça-feira, e Rafael estava dormindo profundamente ao lado dela quando ouviu Isabela gemer de dor. Rafa, eu acho que está começando, ela disse, segurando a barriga com as 2 mãos. Rafael saltou da cama imediatamente, mais nervoso que a própria Isabela. Já? Mas ainda faltam 2 semanas. A bolsa médica está pronta? O caminho para o hospital? Você está sentindo muita dor? Ele perguntou atropeladamente, procurando a roupa para se vestir. Isabela respirou fundo durante uma contração e tentou acalmar o marido. Calma, Rafa. Pode ser alarme falso ainda. Vamos cronometrar as contrações como o médico ensinou. Mas 15 minutos depois, as contrações estavam vindo de 5 em 5 minutos, e Isabela teve certeza de que Miguel estava mesmo decidido a chegar antes do tempo. Acho que é hora de irmos para o hospital, amor, ela disse, tentando manter a calma enquanto Rafael corria pela casa pegando a mala que estava preparada há semanas. Durante o trajeto para o hospital, Rafael dirigia com o máximo de cuidado possível, mas não conseguia esconder o nervosismo. Isa, você está bem? Quer que eu dirija mais rápido? Mais devagar? Quer que eu ligue para o doutor? Isabela segurava o braço dele e sorria entre as contrações. Rafa, respira. Mulheres têm bebês há milhares de anos. A gente vai ficar bem. Mas por dentro, ela também estava nervosa porque era sua primeira vez e não sabia o que esperar daquelas horas que estavam por vir. No hospital, a equipe médica recebeu o casal com profissionalismo e carinho. A doutora Sandra, obstetra que acompanhou Isabela durante toda a gravidez, examinou e confirmou. É trabalho de parto mesmo. Você está com 4 centímetros de dilatação. Ainda vai demorar algumas horas, mas seu bebê está impaciente para conhecer os papais. Rafael perguntou ansioso. Doutora, ela vai ficar bem?
O bebê está bem? É normal nascer 2 semanas antes? A médica tranquilizou. Está tudo perfeito. 2 semanas é considerado a termo, então Miguel está prontinho para nascer. As próximas 8 horas foram as mais longas da vida de Rafael. Ele não saiu do lado de Isabela nem por 1 minuto, segurando a mão dela durante cada contração, enxugando o suor da testa dela, sussurrando palavras de encorajamento. Você é incrível, Isa. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele repetia sempre que via o rosto dela se contorcer de dor. Isabela apertava a mão dele com força e dizia: só consegui chegar até aqui porque você está comigo, Rafa. Nosso filho vai nascer cercado de muito amor. Quando finalmente chegou a hora do parto, Rafael estava quase mais nervoso que Isabela. Doutor, eu posso assistir? Eu não vou passar mal? E se acontecer alguma coisa? A doutora Sandra riu. Papai, você pode ficar aqui sim, mas tem que manter a calma para ajudar a mamãe. Isabela precisa da sua força agora. Rafael se posicionou ao lado da cabeça de Isabela, continuando a segurar a mão dela e sussurrar palavras de amor e encorajamento. Depois de 40 minutos de trabalho intenso, com Isabela fazendo força e Rafael chorando de emoção e nervosismo, Miguel finalmente nasceu. O choro forte do bebê ecoou pela sala de parto e Rafael desabou em lágrimas. Ele nasceu, Isa! Nosso filho nasceu! Ele gritou, beijando a testa suada da esposa. Isabela também chorava, exausta, mas radiante de felicidade. Ele está chorando bem alto. Isso é bom sinal, ela disse entre lágrimas. Nosso Miguel é um guerreiro. Quando a enfermeira colocou Miguel nos braços de Isabela pela primeira vez, o mundo inteiro parou para os dois. O bebê era perfeito, cabelos escuros como o pai, mas com o formato dos olhos da mãe. Olha só que coisinha mais linda, Isabela sussurrou, tocando delicadamente o rostinho do filho. Rafael sentou na beirada da cama e abraçou os dois, sua família completa. Miguel Santos Montenegro, ele disse com a voz embargada. Bem-vindo ao mundo, meu filho. Papai e mamãe te amam mais do que você pode imaginar. Nas horas seguintes, Rafael não conseguia parar de olhar para o filho. Ele tirou centenas de fotos, ligou para todos os conhecidos para contar que Miguel tinha nascido e, principalmente, não conseguia parar de agradecer a Isabela por ter dado a ele o presente mais precioso da vida. Obrigado, Isa. Obrigado por ter topado essa loucura. Obrigado por ter acreditado em nós. Obrigado por ter me dado nosso filho, ele disse, segurando Miguel no colo enquanto Isabela descansava. A gente fez isso juntos, Rafa. Ela respondeu com um sorriso cansado, mas feliz. E agora a gente vai criar nosso filho juntos como uma família de verdade. Naquela maternidade, com Miguel dormindo tranquilo no colo do pai e Isabela recuperando as forças depois do parto, os três começaram oficialmente sua jornada como a família Montenegro Santos. Uma família que nasceu de um acordo entre amigos e se transformou na história de amor mais bonita que qualquer um deles poderia ter imaginado. 6 meses depois do nascimento de Miguel, a família Montenegro Santos estava mais unida e feliz do que nunca. Isabela tinha voltado ao trabalho na escola, agora com ainda mais paciência e carinho para lidar com as crianças, porque sabia na pele o amor que uma mãe sente pelos filhos. Rafael tinha se tornado um pai completamente apaixonado, que fazia questão de participar de cada momento da vida do filho, desde as mamadas da madrugada até os banhos e as brincadeiras. Miguel crescia saudável e alegre, um bebê que sorria para todo mundo e que claramente se sentia amado pelos pais. A história dele se tornou conhecida na cidade não pelos comentários maldosos do início, mas pela forma linda como a família se formou. As pessoas que antes julgavam Isabela agora a viam empurrando o carrinho do bebê ao lado do marido, irradiando felicidade, e entendiam que tinham testemunhado o nascimento de um amor verdadeiro. A própria diretora da escola, Dona Carmen, se tornou uma das maiores admiradoras da família, sempre dizendo que nunca tinha visto uma professora tão realizada e uma criança tão bem cuidada quanto Miguel. Em uma tarde de domingo, enquanto Isabela amamentava Miguel no jardim da casa,
e Rafael preparava um churrasco para alguns amigos, os dois conversaram sobre como suas vidas tinham mudado completamente. Você consegue acreditar que há um ano atrás a gente era só amigos? Isabela perguntou, olhando para Rafael com aquele sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar. Parece que sempre fomos essa família, Rafael respondeu, sentando ao lado dela e acariciando os cabelos do filho. É como se o Miguel sempre tivesse existido nos nossos corações, e a gente só estava esperando ele chegar. Rafael olhou para a esposa e o filho e sentiu uma gratidão imensa tomando conta do peito. Sabe o que eu aprendi com tudo isso, Isa? Ele disse, segurando a mão livre dela. Que às vezes Deus tem planos muito maiores do que a gente consegue imaginar. A gente achou que estava fazendo um acordo para ter um filho, mas, na verdade, Deus estava reunindo uma família que sempre foi destinada a existir. Isabela concordou com lágrimas nos olhos. E eu aprendi que o amor verdadeiro nem sempre chega do jeito que a gente espera. Às vezes ele está do nosso lado há anos, só esperando a gente estar pronto para reconhecer. A história de Isabela e Rafael se tornou uma prova de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados e que as famílias mais bonitas nem sempre seguem o roteiro tradicional. Eles mostraram que é possível construir uma vida feliz baseada na amizade, no respeito mútuo e, principalmente, na coragem de acreditar que Deus sempre sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele escolhe para nos levar até nossa felicidade. E se você chegou até aqui nessa história, é porque acredita que o amor verdadeiro existe. Se essa história tocou seu coração, deixa um like e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes. Me conta nos comentários. Você acredita que às vezes o amor da nossa vida já está do nosso lado há anos, só esperando a gente perceber? Qual foi a parte que mais te emocionou na história da Isabela e do Rafael? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acreditar nos milagres do amor. Que Deus abençoe sua semana com muito amor e felicidade.